Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupine Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim Panini Sutrakaram Cha Pranatosme Munitrayam. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Virushavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Om Namaste Astu Bhagavan Vishweshwaraya Mahadevaya Triambakaya Tripuram Takaya Trikalagnikalaya Kalagnirudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha. Como eu já disse, esse mantra, ele não tem o Shanti, é um mantra mesmo, não tem um Shanti, porque ele, na verdade, ele faz parte de um mantra maior e ele está lá no meio do mantra. Se ele estivesse no final, teria um Shanti, 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 né? Então, vamos lá, vamos corrigir ali logo esse trabalhinho de casa que eu mandei. Professor, antes de você começar a corrigir, você pode me falar um pouco sobre aquela história do Rama? Rama. Ah, sim, o Rama. Ah, não, é porque o dia da comemoração. De se a gente precisa depois, o que fazer depois com os papéis? Se a gente, tipo, tem que... Você oferece Ou se a gente com pode um incenso. guardar. Não, é o seguinte, o que eu falei foi o seguinte, dia 21 de abril vai ser o dia de Rama. Rama foi um avatar, que nem Jesus, só que ele veio bem antes, né? Então, ele veio com a missão de restabelecer o Dharma, né? E também ele tem muito a ver com a harmonia familiar, é o Dharma familiar, né? A harmonia familiar. Então, as imagens dele estão sempre com a esposa, com os irmãos e tal. E geralmente, assim, antes dessas datas, o pessoal faz esse vrata. Vrata significa um voto, né? Um compromisso. Vrata é voto, compromisso. Que é você fazer alguma disciplina em homenagem àquela deidade. Que o Rama é, né, nada mais, nada menos do que o Criador, né? Do que o absoluto do Criador, né? Que Deus, como Jesus, né? Aqui na Terra. Então, uma dos vratas que eu sempre falo que é possível se fazer é se escrever o nome da deidade. Se comprometer, por exemplo, cada dia se escreve uma folhinha de caderno ali com aquele nome. Pode ser só escrever Rama, aqui é o R, né? Com A longo e o A. O R, A longo, A, Rama. Rama, 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 Rama. Isso significa Nama Japa. É quase uma meditação. Nama Japa,
que é Nama? Nama é o nome, é repetição, japa, repetição do nome Rama. Nama japa. Só que vocês vão fazer na forma escrita. Likita. Lik é escrever, likita é escrita. Likita japa. Então, quando vocês fazem essa disciplina, vocês estão fazendo Nama japa e Likita japa, que é escrito. Em vez de repetir, vocês escrevem, né? E Rama, Rama, Rama. Pode ser Rama, Rama, Rama. Pode ser Jaya Rama, Salve Rama, Jaya Rama. Pode ser também. Ou o nome dele, o mantra dele todo. Om Ramaya Namaha. Om Ramaya Namaha. Então, só o nome, ou Jayarama, ou Om Ramaya. Quer dizer, cada dia você preenche uma folhinha de caderno, se compromete a fazer. Aí você fala, em quanto tempo? Por exemplo, tem gente que começa 3 meses antes, tem gente que começa 1 mês, para agora não dá mais, né? 1 mês. Mas você pode se comprometer consigo mesmo de fazer isso 15 dias antes, aí conta lá, do dia 21 de abril, 15 dias antes, ou 1 semana antes, ou 3 dias antes. E quando você terminar, você no dia 21 de abril, coloca, se você não tiver altar, numa mesinha com incenso, a imagenzinha de Rama, pode ser uma foto ou uma imagenzinha de papel, e oferece para ele, né? Porque, na verdade, você está oferecendo ao Criador, a Ishvara, porque é Ishvara na Terra, né? O Criador na Terra, que naquela época veio na forma de Rama, né? Então, para te abençoar, para harmonizar todo o universo e harmonizar toda a família, né? Então, isso é que é o Vrata, né? Agora, a gente tem que se comprometer com aquilo que é possível da gente fazer. Se eu não vou poder fazer 1 mês, então não se compromete 1 mês. Mas se eu vou poder, por exemplo, tirar 1 semana e fazer isso, todo dia da semana, segunda, tem que fazer, cada dia fazer um pouquinho, uma folha. Não é falar assim, hoje eu não vou fazer não, mas amanhã eu faço 2 folhas. Não, cada dia, porque é feita uma meditação, só que escrita, né? E você sabe que sânscrito você tem que prestar muita atenção, então você vai ter que ficar focado na escrita. Tem que ser uma folha, professora? Tem uma quantidade? Uma folha de caderno. Pode ser um caderno pequeno, um caderno grande, não sei. Você determina, né? Uma folha inteira. Aí você escreve. Ou então você fala assim, cada dia eu vou escrever 20 vezes, ou sei lá, 15 vezes o nome de Rama. Você determina esse Vrata. Mas é uma disciplina que você está e que você mas no sentido de harmonização com a... O que é isso? Isso é a ordem cósmica. Então, quando você faz isso, você está entrando, se conectando com a ordem cósmica. Quando você está lidando com esses sons, com esses sons dessas deidades, é com isso que você está lidando, né? Então, você pode determinar também. Tem um caderno. Esse caderno aqui, por exemplo, pequenininho. Então, cada dia eu posso escrever ele todo. Aí, um caderno maior. Se você tem tempo para um caderno maior, faz maior. Se não tem, você tem que fazer aquilo que é possível para você fazer bem feito. Não adianta fazer de qualquer maneira, com garrancho, não adianta. Quando faz para fazer, mas fazer com seriedade, fazer bem feito, com a letra bonitinha. Em Devanagari, vocês vão receber mais bênçãos ainda. Pode fazer transliterado também, mas foi em Devanagari, então nem se fala. Né? E aí, eu acho melhor também em Devanagari, vocês já podem fazer em Devanagari. Então, na verdade, é isso, né? Se você tem um caderno grande, fala assim, eu vou até metade, cada dia eu vou fazer metade de uma folha. Você determina, mas você cumpre. Cada dia você faz aquilo que você determinou, né? Então, por isso é que eu digo, não adianta falar assim, 6 meses antes eu vou começar. Não vai, você vai faltar um dia não vai acontecer um negócio lá qualquer, você não vai poder fazer, né? Para quê? Vai fazer uma coisa que você não... Então, você faz...
3 meses antes, tem gente que fala, Glória mandava a gente fazer 3 meses antes, a gente fazia. Mas a gente sabe que a vida da gente é muito complicada, né? Nós temos vários compromissos, tem família, tem compromissos e tal, de trabalho. Então, a gente tem que ver o possível, né? Uma semana antes eu vou fazer cada dia a metade de uma folha de caderno. Tá, bom. Então, vou fazer uma folha inteira de caderno com o nome de Rama ou de Ayarama, escolhe um desses aí. Né? Você escolhendo, por exemplo, escrever Rama, vai ser sempre Rama, tá? Se você escolher Jayarama, vai ser sempre Jayarama. Pode cada dia escrever uma coisa. Ou Om Ramayana Maha, sempre Om Ramayana Maha. Então, você escolhe o que for mais acessível para você fazer de uma forma muito consciente, né? Muito. E no dia 21 de abril, que aí quando chegar mais perto eu vou lembrar todo mundo, quem tiver um altarzinho, bota ali, pega um desenho de Rama, bota ali, acende um incensinho e oferece, bota o caderno ali no altar enquanto está oferecendo, porque é a sua homenagem a ele, né? Ou quem faz, bota a lâmpadazinha, né? Ou o incenso, uma florzinha, se puder, mais coisas. Se não puder, apenas coloca a foto dele e oferece o seu caderno. Aqui é a minha homenagem ao Criador na forma de Rama, a ordem cósmica, que nos abençoe, que abençoe minha família, que abençoe todo o universo. Pronto, né? É apenas isso, né? Isso é muito, muito auspicioso, né? E depois a gente faz o quê com a folha? Aí depois você pode guardar, né? E você guarda ou num lugar especial lá, seu, fica guardadinho lá, entre seus estudos, seus livros e tal. Tá. Tá? Obrigada, professora. Não deve jogar fora, né? Porque é feito um ritual, é feito uma púdia, né? Na púdia também, quando você usa flor e tal, você não joga no lixo, você joga no mar, joga na terra, volta à natureza, né? No caso da escrita, você vai botar lá entre seus cadernos, seus livros, bota lá, fica ali, guardadinho, né? Tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos, então, começar nossa correção lembrando essas regras de Hal-Sandi, né? Que Hal, a gente já sabemos que nós sabemos que o Panini chama de Sandi de consoante, Hal-Sandi, né? Ele adora dar esses nomezinhos bem pequenos para a gente guardar. Então, primeira regra é aquela surda antes de vogal, né? No trabalho número 1, Anat, aí eu mandei botar em Devanagari, né? Anat Bhavati. Né? Então, aqui o T é surda, nós já vimos, é uma dental surda. O BH é uma sonora. Então, o T vai ter que mudar para a primeira sonora da família dele, que é o D. Anabela, faltou o N. Oi? Faltou o N. Bavanti. É Bavanti? Ah, tá. Eu pensei que fosse Bhavati. Eu botei aqui. Bhavanti. Então, aqui o T vai ter que ser substituído pela sonora da família dele, que a gente já viu, que é o D, né? Então, vai ficar Anad Bhavati. Anad Bhavati. E aqui a gente pode juntar. Se a gente juntar, vai ficar uma forma assim, ó, o D e o BH aqui penduradinho.
essa forma aqui acopladinha vai ficar assim, né? O B aqui penduradinho no DH. Anad Bhavati, né? Depois o outro, Samyak Darshana. O 2. Depois eu vou falar essa combinação aqui com o Y. Essa palavra também poderia ser assim, ó. Usar o virama, porque antes do Y, a gente também usa virama, né? Samyak Darshana. Então, o K é uma surda gutural e o D é uma sonora. Então, o K vai ter que mudar para a sonora da família dele, que é o G. Né? A gente já viu que tem que olhar lá no... Né? E esse encontro consonantal aqui, deixa eu apagar esse... Esse encontro consonantal, esse G, né? Vai ficar assim, ó. O G perde a barrinha vertical e junta com o D. Pronto. Samyak Darshanai. Continua lá, né? Samyak Darshanam. Então, essa é aquela primeira regrinha, né? Sonora antes de surda. Aliás, surda antes de sonora. A surda, sempre quem muda é essa da frente aqui, né? É sempre a que muda. Ela vai mudar para a sonora para combinar com a outra sonora. Aí a palavra escorrega, Samyak Darshana. E a gente tem que pronunciar, mesmo que quando a gente pronuncia muito rápido, a gente não... Às vezes quase nem ouve, né? Mas é Samyak Darshana. Samyak Darshana. Anad Bhavanti. Anad Bhavanti. Muito bem. Então, você foi a primeira regrinha, né? E a vice-versa também, eu não botei aí, mas quando essa daqui é surda, aliás, é sonora e essa é surda, essa daqui vai... Porque é pouco, é muito raro a gente encontrar esse caso, tá? Por isso que eu coloco mais sonora, surda antes de sonora, porque é mais comum. Quando essa daqui é sonora e essa é surda, essa aqui tem que mudar para surda. É sempre essa daqui que vai ter que mudar, a palavra da frente, tá? O último fonema. Vamos ver para outra, que é a outra regrinha de usar o anusswara, né? Antes do V, antes dos S, qualquer S, antes do Y, antes do R, né? Então, é o Samvada. Samvada, como vem um V aqui, você pode usar, em vez do M, você usa o anusswara, esse pontinho. Samvada. Porque é sam mais vada. Vada significa um diálogo. Dependendo do prefixo na frente dele, é um determinado tipo de diálogo. Samvada, o sam é o mesmo do sânscrito, perfeito, é um diálogo perfeito. É o diálogo entre um mestre e um discípulo, por exemplo. O discípulo pergunta, o mestre, ou então o mestre dá um ensinamento. Então, samvada é aplicado na Bhagavad Gita, quando termina cada capítulo, eles botam Samvade, Krishna Arjuna Samvade. O diálogo entre Krishna e Arjuna. Samvada. É um diálogo muito, muito bom em busca de alguma coisa. Não é aquele diálogo em que você vai discutir, um quer mostrar que sabe mais que o outro. Isso tudo tem, cada um diálogo tem um nome, né? Tem um sistema filosófico indiano, Nyaya,
eu posso até trazer para vocês, que tem vários tipos de diálogos, os nomes dos vários tipos, né? Aquela pessoa que quer mostrar, quer dialogar, mas quer mostrar que sabe mais que a outra, né? Ou então quer dialogar, mas comprovando que a outra está errada, só a outra que o diálogo da outra não. Então, tem vários tipos de diálogo, mas esse aqui, ele tem vada, só é um diálogo qualquer entre uma pessoa e outra conversando. Mas samvada é um diálogo, é o perfeito diálogo, né? Muito bom, porque envolve um ensinamento, né? Ou uma dúvida de um aluno querendo esclarecer alguma dúvida. Então, depois vem a rimsa. Olha aqui, vai entrar em vez do M, vai entrar o Anuswara, porque vem um S aqui. Rimsa é não violência, né? Ahimsa. A palavra rimsa sozinha é violência. Ahimsa, não violência, né? E não violência, né? O Patanjali explica isso. Não é só você vai lá e dá um soco no outro, não. Não é física, não. É mental. É gostar quando o outro se ferra. É estimular um outro a cometer uma violência. Tudo isso é violência, né? Depois vem samsara. Samsara. Também aquece, né? O samsara. Sara significa aquilo que flui, né? Flui muito bem, que está sempre voltando, sempre retornando. O samsara é usado também para chamar essa vida da gente, né, mundana, né, com um ciclo de nascimentos e mortes. Você morre, depois nasce de novo. Esse ciclo de nascimentos e mortes é chamado samsara, né, que é a identificação com o mundo, né? Quanto mais a gente... Por isso que quando a gente entra numa linha de autoconhecimento, a gente está se libertando um pouco do samsara, porque a gente começa a entender como é que o mundo funciona e a lidar com as situações com mais tranquilidade, não deixando que elas afetem tanto a gente. É claro que a gente, como ser humano, sempre vai achar umas coisas boas, outras coisas ruins, vai se afetar por uma coisa ou outra, porque é natural, mas a gente se refaz rapidamente. A gente não deixa que aquele mal-estar ou aquele sentimento, um sentimento bom, vire uma arrogância, né? Ou um sentimento ruim vire sei lá, uma raiva, uma coisa. Então, são esses sentimentos, quando eles tomam conta da gente, que nos prendem ao samsara. Então, no autoconhecimento, quando a gente vai sabendo lidar com a vida, saber que a vida é assim mesmo, tem momentos bons e momentos ruins, a gente vai tirando lições e curtindo quando é bom e resolvendo quando é ruim. Mantendo o seu equilíbrio, o caminho do meio, né? Buda já falava isso, o caminho do meio. Então, samsara é isso, quando você fica presa à roda de nascimentos e mortes, que é um perfeito fluir, né? Samo, perfeito fluir, né? 4, samshaya. Samshaya é dúvida, né? Também com S, né? Botei aí com S, que eu acho que é um samshaya. Muitos textos, quando eles dão um ensinamento, eles falam na samshaya, quer dizer, não há dúvida. Na samshaya, não há dúvida. Muito bem, aqui é a aplicação. Esse Anuswara, sempre que tiver o sam, né? Geralmente é a palavra sam, mas pode ser qualquer palavra, né? Qualquer prefixo terminado em M e tiver um Y, um R, um V, ou qualquer, um L também, né? Ou qualquer S, você tem que botar o Anuswara, tá? Muito bem. E vamos para o último. Professora, como que é que você falou que não há dúvida? É não? Aí é com... Na. Bem assim, ó. Obrigada. Na samshaya.
vem um na aqui na frente da palavrinha Sanchaya. Na Sanchaya, vem um nazinho aqui, ó. Na Sanchaya. Pode estar separado ou pode estar junto da palavra. Quer dizer, não há dúvida. Quanto a isso, não há dúvida. Né? Quanto àquele ensinamento, não há dúvida. É isso. É aquilo que acontece mesmo. Né? E vários cânticos também para deidades. Tem um cântico para Ganesha, que eu vou ensinar para vocês em qualquer momento aí, que ele fala, né, que ele exalta Ganesha, descreve Ganesha, depois fala assim, se você escrever o nome de Ganesha, se você cantar esse cântico durante 6 meses, você recebe isso, isso e isso. Se você cantar durante 1 ano, vai receber isso, isso e isso. Aí embaixo bota assim, se você escrever, aí tem o Likita também durante um certo tempo, você vai ganhar isso, conhecimento, equilíbrio, né? Aí ele bota, quanto a isso, na Sanchaya. Então é certo, se você fizer, você vai ganhar as bênçãos. Agora vem o M também, antes das outras consoantes, né? Sejam elas sonoras ou surdas. Então, essa última parte aí é o Kim. A primeira aí é o Kim Dhavati. Essa palavrinha Kim, ela não tem uma tradução. Quando ela entra numa frase, ela indica que ela é interrogativa, porque em sânscrito não existe ponto de interrogação, ponto de exclamação, não existe. Então, o que existe é palavrinhas que, quando elas estão inseridas ali, elas estão dizendo que a frase é interrogativa. Né? E Dhavati é da raiz Dhav, que é correr. Dhavati quer dizer ele corre. Mas como é que a gente vai traduzir? Ele corre? Um ponto de interrogação em português. Ele corre? Né? Porque tem o Kim ali, né? A gente vai aprender isso mais tarde também, tá? A gente vai dar essa parte. Então, o Kim Dhavati, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer colocando substituindo o M pelo Anuswara, né? Kindavati, que pode ficar junto ou separado, tá? Ou eu posso substituir o M pela nasal desse fonema aqui, que é um fonema dental. Então, a gente vai lá na família dental e vê qual é o N que tá lá, né? Então, a gente vai fazer Kim, é esse N aqui, né? Dhavati. Aí a gente faz aquela junçãozinha. Né? Aqui do N com o DH. Ele perde a barrinha e o virama e encosta ali no DH. Então, pode ser com o virama. Quando você não souber ou não se lembrar aqui qual é bota o Anuswara. O Anuswara não tem erro, né? Pode usar o Anuswara, tá bom? Então, o Anuswara não tem erro. Mas isso aqui também aparece muito, isso aqui, né? Aí a gente tem que saber que aquele Kim ali não é com N, aquele Kim é com M. Ele só foi substituído por N porque a outra letra que vem logo, a outra palavra que vem a seguir, começa por uma outra consoante e a gente tem que... Porque na hora de ler, você vai ler Kim Dhavati, Kim Dhavati, Kim Dhavati, né? Então, você não vai falar Kim Dhavati, não, vai falar o M. Na hora de ler, você vai falar Kim Dhavati. Né? Então, pode ser substituído pelo N daquele fonema ali, né? Depois vem Idam Kayaha, né? O 2. Idam, aí é o I, lá na forma dele mesmo.
Kaya ha. Kaya é corpo, né? Corpo físico mesmo, tá? Este corpo. Idam é o pronome este. Este corpo. Idam kaya ha, né? Então, já sabemos que podemos substituir o M ali. Vou botar junto aqui. Ka e a ha. Idam kaya ha. E ou substituir o M pela nasal gutural aqui do K, né? Que a gente já sabe que é aquela... Estou fazendo tudo junto aqui, K e a H. Isso aqui é o que aparece nos textos. No texto aparece isso. K e a H. Então, a gente vai fazer, e pode fazer aquela junçãozinha, né? Que é o N em cima e o K embaixo, né? Idam kaya ha. Idam kaya ha. Este corpo. Agora vamos para Griham Tyaktam. Griham Tyaktam, que é o 3, né? Tya. Vou fazer essa forma aqui, tá? Casa abandonada. Tyaktam quer dizer abandonada. Griha é casa, uma palavra neutra, casa. Então, Griham Tya. Vou fazer a outra forma também, aquela do tridentezinho, né? Que a gente pode fazer. Aquela assim, né? O T, o K com T, né? Griham Tyaktam ou Griham. Aqui tem um T, então o M pode ser substituído pela nasal dental, né? Do T, que é o N. Já vou fazer junto aqui, ó. Olha, vai ficar os 3, né? Porque antes do TA, né? Vai ficar os 3. Olha, o N, o T, o Y e o TAM. Esse M final tem que ficar M com virama, não pode ser substituído por anunciar. O M final tem que botar M com virama. E vamos ver agora a última. Naktam Chiram. Que aí deve estar errado, foram 2 A's, né? É um A só, tá? É C-I-R-A-M. Então, Naktam, 4, né? Vamos fazer assim. Naktam. É com I breve, né? Aí tá I breve, né? Tiram. Tiram quer dizer longa, longa, longa noite, né? Longa noite. Então, Naktam. Tiram. Pode ser separado ou junto, né? Ou Naktam. E aqui é um C, né? É um C que vem aqui, tiram, né? Então, é um M aqui e um C aqui. Então, a gente vai substituir pela nasal palatal do C. Então, a nasal do C é essa aqui. Naktam. Tem separadinho aqui.
Então, aqui, quando a gente junta, vou fazer aqui do lado, ou vai ficar assim, e o I vem aqui para frente, ó. Ou vai ficar assim. O I vem aqui para frente. Botei muito junto. Vou fazer em outro lugar. Vou fazer aqui em cima, tá? Então, Nactam Tiram, né? Esse encontro aqui vai ficar dessa forma ou dessa. Então, encerramos aqui a correção, né? Antes da gente entrar em conjugação verbal, eu queria mostrar mais uma regrinha. Vou apagar. Vou apagar, tá? Mais uma regrinha que está lá na apostila, que é aquela do T. Aliás, tem duas regrinhas, mas a última a gente não vai ver não, que ela quase não aparece. E tem muito poucos exemplos, que a hora que aparecer eu chamo a atenção de vocês. O T, assim como o M final tem as regrinhas dele, o T final também. Ele tem aquela regrinha, né? Quando ele está antes de consoante sonora, ele vai ter que mudar para D. Isso aí a gente já sabe, é a primeira regrinha. Mas quando ele está antes de C, CH, J, JH, L ou nasal, pouquinha coisa, né? Sempre que ele tiver seguido de palavras começadas por esses fonemas, ele vai virar um desses fonemas. Por isso é que, por exemplo, Jagat, vou fazer transliterado para a gente entender bem. Nata. Jagat é mundo, né? É universo. E Nata quer dizer senhor, o senhor do universo. Olha aqui, o T está antes do N. Né? Aí o que acontece? Como é N, N é sonoro. Né? Ah, então o T não tinha que virar para D? No caso do N, não. O T vai ser substituído por outro N. Então vai ficar Jaganata. Vai ficar assim. Sempre que o T estiver antes de qualquer uma dessas, que o N é nasal, né? Ali, o N é nasal, ou nasal. Então, ele vai virar A nasal ou qualquer uma dessas aqui. Vamos ver outro exemplo. Um exemplo muito conhecido que... Vou apagar aqui, tá? Um exemplo muito conhecido que é o T, que é o Sat-Chit Ananda. Sat-Chit Ananda. Né? Existência Sat, é existência, Chit, consciência, Ananda, plenitude. Sat-Chit-Ananda. Quando está separadinho, assim, mas geralmente, olha aqui, o T está antes do C. Aqui, ó. Na regrinha. Então, vai ficar Sa, 2, 6. Ti. Aqui é um T. O T é surda. O A, como todas as vogais, são sonoras.
Então, ele tem que, como o A não está nesse caso aqui, ele vai ter que mudar para D, que ele é surda, seguido de sonora. Então, T tem que mudar sati, dá, não dá. Você vê muito assim, né, nos textos. Satidananda é o Sat, Chit, Ananda, né? Que é o absoluto, né? Que é Deus, o absoluto. Satitananda, ele é existência absoluta, existe sempre, eterno. É Chit, consciência, né? Faz a gente ter consciência das coisas. E Ananda, Ananda é plenitude. Né? É o que a gente é, né? A gente é Satitananda, a existência absoluta, né? Que nos sustenta, que nos mantém, não o corpo, a existência que nos sustenta. Chit, temos consciência das coisas. E Ananda, temos plenitude. Podemos ter plenitude. Nós já somos plenitude. Ninguém bota felicidade ou a paz na gente. A gente já é, né? Então, é isso. Aí vai ficar, deixa eu colocar em Devanagari aqui, para Sa. Os dois Cs, eles ficam assim, um em cima do outro. Ti, dá, não, dá. Esses dois Cs, eles também podem ficar assim, ó. Tá? Um na frente do outro ou um em cima do outro. As duas formas são corretas. Tá? E isso aqui é uma regra muito específica do T, tá? Tem algumas palavrinhas que isso acontece. Não é muito comum, mas acontece, mas aí eu vou mostrando para vocês também. Tá bom? Aliás, todos esses sandis, nós vamos começar, mesmo na conjugação verbal, vocês vão ver que a gente vai usar, vai ter que lembrar dos sandis. Tem que ir lá atrás, olhar lá nos quadrinhos para lembrar das regras, tá? Mesmo na conjugação, nas declinações, o sandi vai estar ali, tem que juntar a terminaçãozinha tal. Aí, naquela junção ali, vai ter que fazer um sandi. Então, a gente vai ter sempre que lidar com sandi. O estudo do sânscrito, o curso inteiro, a gente vai ter que utilizar os sandis, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Tudo bem? Tudo Tranquilo, bem. Professora, o que já que você falou do Sat, aí eu lembrei daquele mantra que fala muito no Yoga Kundalini, que é Sat Nam. O que significa Sat Nam? Atman, com N. Sat Nam. Aí tem que ver, né? É muito difícil a gente dar uma... o quê? O que é Satnam? É junto com alguma coisa? Sabe por quê? Porque É um mantra bem comum no Kundalini Yoga. Fica cantando Sat então tem que Nam. ver, porque pode ser um Sa da nota musical Sa, Na, porque eles têm aquela Sa, Na, Ta, Ma, não tem? A Kundalini não tem um... Eu acho que é Sat igual esse que estava escrito, do Sat. Então, aí tem que ver o contexto que tá. Porque pode ser Sat como existência e pode ser Sat como verdade. Aí você tem que ver como é que ele é escrito, de onde que ele tirou, como é que eles traduzem esse mantra. Eles traduzem? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Pois é. Eu não sei a tradução. Aí você tem que ver se Sat declinado, se a palavra Sat declinada. A gente tem que ver tudo isso, tá? Então, Sat é a palavra que deu Satyam também. Então, ela também tem a ver com verdade, né? Sat tem a ver com existência absoluta. E aqui, essa palavra Sati é uma palavra que tem uma declinação muito irregular. Pelo que você está me falando, parece que é isso aqui, né? Mas aqui tem a longo? Tem a longo. Aqui?
Ah, satina. Então você tem que ver, pode ser uma declinação de sat, pode ser uma palavra realmente derivada de sat. Aí tem que ver, tem que ver o contexto onde está. É uma série de coisas que eles devem usar, deve ter algum valor aí, um significado que tem um valor, para eles indicarem como um mantra, né? Tá? Aí teria que ver. Tá, Bom? obrigada. Deve ser derivado de sati, né? Porque tem um sati ali, tá bom? Vamos ver agora. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes da gente entrar em conjugação verbal. Eu mandei por Zap uma foto de um quadrinho de Guna e Vride, que depois eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Mas depois a gente vai ver isso. Como eu falei para vocês, todas as raízes, todas as palavras em sânscrito, ela vem de raízes verbal, né? A raiz verbal é a origem da palavra, que em sânscrito chamam-se dhatu. Dhatu quer dizer raiz. Dhatu-ru. Dhatu-ru é raiz verbal. Então, eu sempre falo, essa palavra... Oi? Só um instante. E o que é tecido? Não é dato também? Tecido? Tem um outro nome, mas eu não sei se escreve assim com a onda. Pois é, também, né? Eu só me lembrei do som. Uhum. Pode ser também. Mas dato é raiz, né? Uhum. Raiz, dato originalmente quer dizer raiz. Então, dato é raiz verbal. Então, eu sempre falo, essa palavra é da raiz verbal tal, que são mais ou menos 2.200, aproximadamente 2.200 raízes verbais, das quais se derivam milhares de palavras, que você pode formar palavra, botando prefixo, sufixo, né? Derivando, etc. Né? Então, dessas raízes verbais é que vêm as bases verbais. Vou mandar esse quadrinho para vocês. Que é o que a gente chama em português de verbo. É a partir daqui que a gente vai conjugar, não a partir daqui. A partir daqui. A gente, quando conjugar verbo, vai preparar essa raiz verbal para virar uma base verbal para a gente conjugar. E daqui também é que vem as bases nominais. É o que vai ser substantivo, é o que vai ser adjetivo, pronome, etc. E que vai ser declinado, né? E, finalmente, vamos lá. Aqui, essa fase aqui é chamado anga. Anga quer dizer uma parte, ainda está no meio do caminho, né? Anga está no meio do caminho. Só que as palavras sânscritas, quando vieram para a gente, aqui no Ocidente, acredito no Ocidente, elas vieram como base nominal. Quando você fala yoga, você está falando uma base nominal. Em sânscrito não é uma palavra completa. Ela só vai ser completa quando você declinar ela, quando você fala assim, yogaha, yogam. Quando você botar um finalzinho diferente nela, aí ela vai ser padam, palavra. Padam é palavra. Aqui ela já é considerada palavra. Só assim, quando ela tiver com um finzinho diferente. Então, enquanto tiver, por exemplo, asana. Asana é uma base nominal. Ela só vai ser considerada a palavra em sânscrito. Vamos ver asana. Outro exemplo aqui. Né? Asana, que é a postura, né? Asana é uma base nominal. Ela só vai ser palavra quando tiver asanam. Né? Eu pratico o quê? Asanam, né? Asanena, através do asana, esse finalzinho ena aqui é através de,
ou com, ou asana, ou pelo asana, né? Então, as palavras vieram para a gente, por isso é que não tem o ahá no fim, né? Às vezes as perguntas perguntam, por que eu vejo yoga e eu vejo yoga ahá? Né? Então, a gente usa muito as bases nominais, né? Então, no curso de Sanskrit, a gente vai aprender a conjugar verbo e a declinar os substantivos, adjetivos, né? Que vai ser substantivo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A raiz budi, por exemplo, budi. A raiz budi, que quer dizer conhecer. Dessa raiz budi, a gente vai aprender a preparar ela para conjugar. Como é que eu vou conjugar o verbo conhecer em sânscrito? Primeiro, tem que preparar a base verbal. E a base verbal dela, vocês vão aprender depois, tá? Por que ficou dessa forma? É boda. A base nominal dela fica igual também. Por acaso ficou igual. A maioria fica igual. O boda também. Então, aqui é o verbo que eu vou conjugar. Aqui eu vou conjugar. Então, por exemplo, eu conheço bodhami, Aqui já é uma palavra, bodhami. Eu conheço. Você conhece bodhati. Você não, ele conhece bodhati. Aqui, boda quer dizer conhecimento. Boda aqui como base nominal, conhecimento. E eu vou declinar. Base nominal é para declinar. Base nominal é para declinar, botar aquelas terminaçõezinhas diferentes na palavra, no finalzinho. Base verbal é para conjugar, é o que a gente vai começar a aprender agora, é verbo. Então, boda, aqui boda é uma raiz verbal, é o verbo conhecer, que a gente vai conjugar. Eu conheço, bodami, ele conhece, bodati, a gente vai botar esse finalzinho. Aqui, boda quer dizer conhecimento. É uma palavra masculina que quer dizer conhecimento, né? Buda, aquele que tem o conhecimento, Buda. Também vem lá da raiz, né? Então, como é que boda, ela só vai ser palavra quando disser bodha, ou conhecimento. A tua bodha, ou quando for um título, né? Bodham. Bodham é eu adquiro conhecimento, é um objeto direto. Aqui é quando a palavra for sujeito, objeto direto, aqui na base nominal, né? Ou quando ele é sujeito, bodha, por exemplo, quando é sujeito da frase, bodham quando é objeto direto. Aí tem as declinações com o finalzinho da palavra. Então, assim é que se desenvolvem as palavras. E essas palavras aqui, essa base nominal, ela pode ser colocado, por exemplo, prefixos aqui na frente, né? E aí vão se derivando as palavras. E sufixos também aqui atrás, e vão se derivando as palavras. Então, é isso que eu queria dar. Eu vou mandar esse quadro para vocês depois, bonitinho, mais bonitinho, organizadinho, tá? Então, agora, a gente vai começar a ver essa parte aqui, porque quando a gente vai traduzir qualquer frase em sânscrito, a gente vai primeiro no verbo, vai descobrir qual é o verbo, porque o verbo vai indicar o sujeito, o verbo vai indicar o objeto direto, por isso que a gente começa com a conjugação verbal, tá? Então, vamos começar a ver isso. Lá no livro, na página... Vamos lá, conjugação verbal. Página 89, começa a parte de conjugação verbal, né? Página 89. Depois vocês podem dar uma olhada, né? Que fala das 1.200 raízes, né? Em sânscrito, nós temos... Vou apagar aqui para botar, tá? Um resuminho.
Então, tudo vem das 2.200 aproximadamente raízes verbais, né? E que elas são organizadas em 10 conjugações. Tranquilo, né? Começou. Aqui em português, nós temos 3 conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. O sânscrito tem 10 conjugações. Mas não se preocupem que nós vamos estudar só 4, que são as mais fáceis e abrangem o maior número de raízes, tá? Nós vamos estudar só a primeira conjugação, a quarta conjugação, a sexta conjugação e a 10ª. Nós vamos estudar só essas aqui. Depois, mais tarde, quem quiser continuar lá, a gente pode ver as outras. As outras são muito irregulares e são poucas raízes. Mas, se você olhar lá no livro, você vai ver. A primeira conjugação, ela tem 1.079 raízes. É a que tem mais raízes. Então, se a gente aprender a conjugar um verbo da primeira conjugação, a gente já matou 1.079 raízes daquelas 2.200. Você vai conjugar qualquer verbo da primeira conjugação, né? Aprendendo a conjugar um, você vai conjugar todos. Aí, se vocês verem lá, eu não tenho de cabeça aqui as raízes, deixa eu ver aqui. A quarta conjugação tem 140 raízes. 140 raízes. Né? Também, se você aprender a conjugar um verbo da quarta conjugação, é qualquer um. A sexta conjugação tem 157 raízes. É tudo lá no livro. Se você dá uma olhada lá no livro, que vocês vão ver. E a 10ª conjugação só tem 10 raízes. Não, deixa eu ver. Não, 10 não. Tem 440. 440, isso. 440 raízes, tá? Então, onde vocês estão vendo isso? Não é na apostila, não, né? Não, no livro. No livro é que está isso. Eu não botei a apostila, eu botei só o resumo da prática, que a gente vai praticar, né? Eu estou botando isso aqui para vocês terem uma noção. Vocês olhem lá no livro, vocês vão ter ideia do que é que a gente vai, como é que a gente vai conjugar, como é que a gente vai começar. Então, em sânscrito, nós temos... Como é que a gente conjuga verbo em sânscrito? A gente conjuga na primeira, segunda e terceira pessoa, no singular, que eles chamam ekavachanam. Ekavachanam, vachanam é palavra. E eka é palavra que se refere a uma coisa só, eka. Né? Ekavachanam é singular, a gente traduz como singular. O dual, duivachanam, palavra que se refere a dui, a dois. É dual. E o plural é bahuvachanam. Bahuvachanam. Palavra que é ver. Vachanam. Palavra que se refere a muitos. Bahu quer dizer muito. Ou seja, de 3 para cima. Então, em sânscrito, só é plural de 3 para cima. 2 é dual. Então, nós vamos ter sempre que lidar com ekavachanam, duivachanam e bahuvachanam. Por exemplo, o verbo falar, no singular, no presente, eu falo. Como é que eu conjugo? Eu falo. No duivachanam, nós dois falamos. E no plural, nós todos falamos. É assim que a gente conjuga. Eu ando, nós dois andamos, nós todos andamos. Você, no meu falar, você fala, vocês dois falam, vocês todos falam. Ele fala, eles dois falam, eles todos falam. Assim que a gente vai sempre conjugar os verbos, tá? Então, vamos ver. E outra coisa, nós vamos
Depois vocês olhem no livro, tá? Qualquer dúvida me perguntem. Mas vamos para a prática, que aí vocês, na prática também, eu vou dando alguns esclarecimentos. Por exemplo, vamos começar com verbos da primeira conjugação. Lá na apostila tem um quadro, né? Que está lá, formação da base verbal, né? Vamos começar só com a primeira conjugação, né? A formação da base verbal da primeira... Como é que aparece a raiz verbal? Aparece primeiro a raiz verbal. Vamos ver um exemplo aqui. Vad, falar. Olha como é que vem. Vad é da primeira, vem sempre um númerozinho entre parênteses indicando. Se vier um, é porque é da primeira conjugação. Se é um 4, é porque é da quarta conjugação. Se é um 6, é da sexta conjugação. E vem sempre uma letrinha. Aqui, por exemplo, vad é da primeira conjugação, P. Por quê? Antigamente, antes do Panini, né? As raízes verbais, vad quer dizer falar, tá? Que deu vada, né? Diálogo. O P significa parasmaipada. Parasmaipada. Ou parasmaipadia, às vezes também vem, né? O P quer dizer isso. Porque antes do tempo de Panini, no começo, as raízes, você tinha que ver o que elas significavam. Se era alguma ação para alguém, se era alguma ação para você mesmo, ou se era alguma ação para todo mundo, né? Então, P, que diz assim, parasmaipada, significa para os outros, né? Mas no tempo de... Vocês vejam, e tinha também algumas raízes que vêm com um Azinho aqui, que é atmanepada. Atmanepada, que é para mim mesmo. Então, eles diziam assim, essa ação é para mim, então eu tenho que botar umas terminaçõezinhas, porque é para as maipadas, para os outros. Eu, por exemplo, cozinhar. Hoje eu vou cozinhar para os amigos. Então, eu tinha que conjugar de uma determinada forma. Não, hoje eu vou cozinhar só para mim mesmo. Atmanepada. Então, não. Então, tem que ser outra. Então, isso aí era uma loucura, né? Um preciosismo. Então, o Panini falou assim, olha, eu vou determinar quais são as terminações para conjugar para as máipadas e quais são as atmanepas. Quando tiver um pezinho, você conjuga por essas terminações. Quando tiver um azinho, por essas aqui. E eu vou dar essas terminações para vocês, tá? Não se preocupem, não. E às vezes vinha o U, né? Ainda tinha mais uma classificação, o baiápada, que era opcional. Você podia escolher essa ou essa, né? Então, não se preocupem, não, que depois a gente vai ver isso. Então, essa letrinha, a letrinha que vem ali depois do número, né, que indica a conjugação, é para você botar determinadas terminações que eu vou mostrar para vocês, eu vou dar o quadrinho para vocês. Então, vad, né? Vad quer dizer, é uma raiz verbal que quer dizer falar, tem a ver com falar. Então, tudo que tiver qualquer palavra, vada, nós vimos samvada, né? É diálogo, né? Tem anovada, tem pravada, tem várias palavras que vão se formando onde tem o vad ali. Então, tem tudo a ver com comunicação, com fala, porque tem a raiz vad, né? Então, para a gente conjugar esse verbo, a gente tem que formar a base verbal dele. Para a gente poder conjugar. Como é que eu vou conjugar? Eu falo. Nós falamos, nós dois falamos, né? Então, você tem que olhar aqui nesse quadro aí da apostila, da página 17, lá em cima, tá explicando como é que a gente vai formar a base verbal da primeira conjugação. Então, tem que olhar se a última letra da raiz verbal é vogal. No caso aqui de vad, não é, né?
A penúltima letra é vogal? É. Então, você tem que substituir essa letra pelo guna. Olha o guna. Lembra lá atrás quando eu falei no Sandy de guna? Muito bem. Por isso é que eu mandei esse quadrinho aí no zap para vocês. Quadrinho de guna, que eu devia ter colocado na apostila e esqueci. Mas eu vou mandar esse quadro completo com quadrinho de guna, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Aí, explicar esse negócio de guna para vocês. I, U, Ri, Ilri, né? Então, guna. A guna de A ou A longo é a mesma. Guna de O e longo é E. Por isso que o E é guna lá, quando a gente estudou. Guna de U ou U é O. Guna de Ri é AR. E do L é AL, que quase a gente não vai usar. Ou vride, ele vai mandar substituir por uma dessas aqui. É A longo, ai, ao, ar, e esse aqui não tem. Então, aí seria o al, né? Seria o al. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Esse quadrinho aqui que eu vou mandar para vocês, eu mandei para o Zap também. Então, deixa eu apagar esse base verbal aqui para a gente fazer bem... Vamos fazer a base verbal aqui dessa raiz. Vale. A gente, base verbal é muito importante, sabe? Porque se você errar a base verbal, você erra a conjugação toda. Então, tem que prestar muita atenção na base verbal. Então, vamos lá. Base verbal do vale. Aí ele diz, olha lá, se a última letra for vogal breve ou longa, no caso aqui do vale não é uma consoante. Então, você olha a penúltima. A penúltima é o A, é uma vogal, A. Qual é o guna do A? Ó, aí você vai no quadrinho e vê qual é o guna do A, é A mesmo, né? Então, não precisa, vai ficar a mesma coisa, vai. Mas aí ele fala assim, olha na regrinha 3, acrescenta o Gana Vicaranã. Gana Vicaranã é uma letrinha característica de cada conjugação. Da primeira conjugação é o A, então vai ficar Vada. Aí você já está entendendo lá porque tem um São Vada, né? Vada. Vada é por aqui que a gente vai conjugar. Né? Então, primeiro a gente vê se a última é vogal breve ou longa. Se for, substitui pelo guna dela. E a gente olha aqui. Se não te for vogal, vê a penúltima. Se a penúltima for vogal só for breve, substitui pelo guna. Aí já está a base verbal. É por aqui que a gente vai começar a conjugar, né? Então, vamos ver. Deixa eu ver se dá tempo, para dar um tempinho. Vamos ver aí na página 18, vamos começar a formar a base verbal. Vamos fazer na prática para vocês entenderem. Vamos ver aqui na página 18. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Lá em cima, tá vendo? Formar a base. Deixa o quadrinho lá para ver. O quadrinho da primeira conjugação para ver. A primeira raiz que está aí é tiade, né? Essa raiz aqui, tiade. Não é isso? Tiade. Olha só, primeira P. Por enquanto, vamos nos ligar só no número, tá? Primeira conjugação. Tiade, deixa eu transliterar para ficar bem explicadinho. É essa raiz verbal. Tiade quer dizer abandonar, tá? Então, vamos lá, vamos preparar a base verbal. Base verbal. Isso aqui é um momento muito importante, porque é ela que vai ser a base para conjugar o verbo. Então, vamos olhar se a última letra é vogal breve ou longa. Não é, né? É o J? Não é. Então, vamos ver a penúltima. A, vogal breve. Então, a gente já sabe que o guna do A é a mesma. Então, tiade. Mas aí a gente tem que acrescentar o azinho da primeira, que é a letra característica da primeira conjugação. Tiadia. Tiadia é a base verbal. É por aqui que a gente vai conjugar. Tiadia. Então, bota aí, tiadia. Então, vamos ver como é que fica em Devanagari. Vai ficar tiadia. É só
perde só o virama, né? Viaja. Aqui é a base verbal, é por aqui que a gente vai conjugar. Vamos ver o de baixo. Arte. Arte. Também primeira P, primeira conjugação. Se liga só no número por enquanto. Arte. Arte quer dizer adorar, né? Então, a base verbal, ó, a última é vogal breve ou longa? Não. A penúltima é vogal breve ou longa? Não. Então, não tem alteração, fica arte mesmo, é só botar o azinho da primeira conjugação, arte. Então, arte. É a base verbal, a partir daqui que a gente vai conjugar o verbo. Vade, a gente já viu, né? Eu já fiz, deu vada, né? Então, vamos pular esse vade aí. Agora, vamos ver umazinha aqui que vai mudar a história. Vai ter uma diferença. Vou apagar esse de cima aqui, tá? Vamos ver esse rur, que é crescer, né? Rur quer dizer crescer. Rur. Que é a primeira P. Que quer dizer crescer, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui embaixo para não dar confusão. Vamos lá. A última é quando... Vamos preparar a base verbal. A última é vogal? Não, né? O H não é vogal. A penúltima é vogal? É. E vogal breve. Então, ela vai ter que ser substituída pelo guna do U. Qual é a guna do U? O, não é? Vocês viram aí? O quadrinho? O. Aí bota o azinho, roja. Roja vai ser a base, que a partir da qual a gente vai fazer, conjugar o verbo. Deixa eu dar um exemplo que não está aí. Vamos dar o exemplo do bud. A raiz bud, conhecer. Não está aí, não. Eu estou aqui porque é o mesmo caso do uru, para vocês entenderem por que fica boda. Ó, bud, primeira P. Conhecer. Vamos fazer a base verbal. A última, ó, quando tiver DH, o DH já é um fonema. Tá? Não é o H, uma letrinha, o D, outra letrinha, não. Se tiver DH, CH, TH, BH, é uma letra. Então, o último fonema é o DH, que é um fonema. Então, vamos para a penúltima. Penúltima é o U. U é uma vogal breve. Então, a regrinha lá diz, substitui o U. Então, pelo guna. Guna do U, a gente viu uma ali em cima, fica O. Então, bode. E aí, a gente vai botar a letrinha característica da primeira conjugação, boda. Por isso ficou boda. Isso acontece o tempo todo em sânscrito. Tá? Vamos lá mais um pouquinho. Vamos continuar aí. Vrit é o próximo, né? Vrit, vamos lá. É assim que vão se formando as palavras em sânscrito, né? Que aí vai ser boda, como é que boda veio de bud, né? Mas não é bud nem com u, por que que fica e tal, por isso. Então, vamos ver agora o vrit, que é ser, existir também. Anabela, da onde você está tirando essas palavrinhas? Porque eu... Da página 18 da apostila. A página 18?
Eu vi aqui, abandonar, adorar, falar, crescer, ser, existir. É, esses que a gente fez. Tá? Já achou? Achei, mas não reconheci, não. Esse Foram esses que eu fiz Buda, agora. tá. Então, vamos Agora lá, eu estou qual é agora? fazendo o Vrit. Achou o Vrit aí? Ah, tá aqui. É, tá vendo? Não. Esse Vrit, que é ser, existir, é o primeiro A, mas não se liga nesse A, não. Se liga que é da primeira conjugação, tá? É o Vrit. Que é ser, existir também. Então, vamos lá. A última é vogal breve ou longa? Não, é o T. A penúltima é vogal breve? É, né? É aquele ri, aquela vogal ri breve. Então, substitui ela pelo guna. Qual é o guna dele? Olha lá no quadrinho. É o ar. Aí bota o azinho da primeira conjugação, varta. Né? Por enquanto, a gente vai treinar bastante base verbal, porque ela é muito importante, é o momento mais importante do verbo. Se errar ali, errou tudo. Depois é só colocar as mesmas terminações o tempo todo aí. Vamos ver um outro pat, lá em cima, do lado direito. Tá achando, Maria Lúcia? Aham. Cadê? Tô. Pat, isso. Pat, primeira P, que é estudar, ler. Pat. Ó, a última, TH cerebral, TH cerebral não é vogal breve nem longa. A penúltima é o A. Já sabemos que o guna do A é a mesma. Vamos botar o Azinho da primeira conjugação. Pata. Pata é ler, o verbo ler. Depois, pat, mesma coisa. Pat é cozinhar. Primeira P. Eu estou transliterando para a gente entender bem essa história aqui, né? Então, a última não é vogal. A penúltima é vogal breve A. Já sabemos que temos que substituir pelo guna do A, que é A mesmo. Pat. E botar o Azinho final da primeira conjugação. Pacha. Cozinhar. Agora vamos para o chute, que é sofrer. Primeira P. A última não é vogal, a penúltima é U. Guna do U, nós já vimos que é o xô, tcha. E o Azinho, xô, tcha. Né? Aí em Devanagari. Eu quero fazer essas raízes daí, porque depois eu vou pedir para vocês tentarem fazer essas daí de baixo, que vai ser o trabalho para casa. Essa lista que está aí embaixo. Vamos ver agora o mood. Mood é alegrar-se. Mood, alegrar-se. A primeira A. Então, é da primeira conjugação. A última não é vogal breve nem longa. A penúltima é U, vogal breve U. Vai ser substituída pelo guna do U, que é O. Então, vai ficar mod,
Aí a gente acrescenta o azinho, característica da primeira conjugação, moda. Por isso que alegria é para moda, é alegria. Deu alegria também. Moda quer dizer alegrar-se. E Aí a gente bota bota o A também no final, então, como ele tinha o virama, a gente tira o virama, não é isso? em Devanagari, simplesmente Sim. vai tirar o virama, né? Vai ficar assim. A Aham. raiz tem um virama, mas... Agora, por enquanto, a gente está vendo raízes só com consoante no final, mas tem raízes que terminam com vogal, tá? Vogal longa às vezes. Vamos ver agora esse drish. Quando tiver esse drish aí, que é ver, ele tem um nomezinho, uma outra palavrinha entre parênteses, né? Quando tiver essa palavrinha entre parênteses, pache, a gente tem que fazer a base pelo que está entre parênteses, tá? Em vez de fazer por essa aqui, faz por essa aqui, quando tiver entre parênteses. Então, páxia, né, é isso aqui, ó. Então, ó, a última não é vogal, a penúltima também não é vogal, então fica a mesma coisa, basta colocar o azinho, páxia. Tá? Então, essa parte aqui de baixo, vocês vão fazer, mas tem uns verbos, tem umas raízes que vocês não vão fazer, eu vou falar agora para vocês. Por exemplo, essa raiz cantar. 1, 2, 3, 4. A 4 raiz cantar. Nós vamos fazer juntos aqui, na próxima aula, tá? Vocês podem se arriscar a fazer também, porque tem um sande aí, daqueles sandes finais. Qual é o outro? Deixa eu ver. Essa raiz aqui do lado direito. 1, 2, 3, 4 também. Do lado do gai, de. Deixa eu botar aqui para vocês irem. O gai, o gai cantar não faz não, tá? Cantar. A gente vai fazer junto, porque tem um sande aí, eu tenho que lembrar esse sande para vocês. E do outro lado, lado direito, a raiz de, também não faz não. Pode tentar fazer, tá? Vocês vão se deparar aí com sande. É um bom desafio, tá? Que é vencer, conquistar, né? E a outra é Dhyai, que está aqui do lado direito também. Que é meditar. Essas aqui, talvez vocês encontrem alguma dificuldade. Mas vocês podem tentar, porque são sandes daqueles mais dos últimos casos, e que vocês vão ter que olhar. Olha lá no sande, podem tentar fazer. Mas se não conseguirem, na aula aqui a gente faz junto. Mas as outras vocês podem fazer com essa regrinha aí, com esse quadrinho, e com um quadrinho dos gunas que eu vou mandar para vocês também por e-mail, tá bom? Um quadrinho completo, bonitinho, tá? Então, vai ser outro desafio que o sânscrito está botando aí para vocês, né? Então, vamos terminar aqui. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, né? Vocês podem vir, mas são outros desafios, né? Que vocês vão ter que ter. Então, vamos
nos deter um pouquinho aí na base, porque se errar a base, você erra a conjugação toda. Quando o pessoal queria logo fazer a conjugação e a base estava errada, aí erra tudo. Porque é aquele pedacinho final da base que é importante, que é a base verbal, né? Como a base nominal também. Se você errar a base nominal, você erra a declinação todinha, né? Então, exige mais atenção ainda, né? Vocês já vieram sendo treinados, né? Desde lá do alfabeto, passando pelo sangue. Agora vamos para o verbo, tá? Então, vamos encerrar aqui. Vamos cantar um mantra final. Om Purnamadas Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Então, namastê. Beijo. Boa semana. Qualquer coisa ou dúvida, mandem por zap. E eu vou mandar o quadrinho do Gunivrid bonitinho para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada, Bela. Obrigada, professora. Tchau, divirtam-se. Tchau, pessoal. Tchau, Divirtam-se. Sonhem com as bases verbais, tá? Beijo.